Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Prepare-se para atravessar mais um portal. E hoje, é claro, estaremos aqui no portal das séries, o nosso queridíssimo Degustando Séries, que já passou aí da marca de 300 episódios e agora a gente vai arrumar aí para muito mais do que isso. E é claro, eu sou Josimar Carlos e hoje estou aqui com ele, o nosso querido Rodrigo Resenha, para falar do episódio 3 de It, Bem-vindo a Derry. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos no terceiro episódio. Pennywise já apareceu? E o Skarsgård já deu as caras? E aí, será? Fica aí com a gente pra Exato, saber. vai ter que esperar, vai ter que aguardar, nos escutar. Se você já viu o episódio, você já sabe. Mas se você apenas escuta aqui para depois ver o episódio, quer saber a nossa opinião primeiro, então você vai ter que aguardar e ver. Porque agora, quase usei o título aqui, hein, pra fazer um. Quase usei o título do episódio, hein, pra fazer uma piadola. Mas vamos lá então, antes de a gente atravessar esse portal maravilhoso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @multiverso.dageek, bastante conteúdo saindo por aí. Já saiu um episódio ontem de The Witcher e essa semana teremos muito mais episódios. Essa semana vai ser extremamente carregada aqui no nosso Podiverso e ela tem o intuito de começar a afirmar agora para vocês de fato como é que serão as nossas semanas aqui no Podiverso. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que nós teremos esta semana aqui no maravilhoso do multiverso. E é claro, siga aí o nosso queridíssimo Resenha Pós-Crédito. Isso aí, @resenha pós-créditos. Tô por lá no Instagram, YouTube, TikTok, falando de filmes, séries e cultura pop. E agora sim, hora de girar o portal, então manda a vinheta. Degustando séries. Então, esse episódio 3 de It, nós sabemos que serão 8 episódios para poder finalizar essa primeira temporada. Já falamos primeira temporada porque meio que já tá batido o martelo, né? Que serão 3 temporadas, pelo menos na cabeça do Andy. Sim. Já tá certo que serão 3 temporadas. Inclusive, esse episódio, Messi, ele reforça muito mais isso. E além de ele começar a fazer a mitologia da história crescer, ele já dá 2 vislumbres ali do que a gente vai ver nas 2 próximas temporadas. Porque ele tem um flashback e tem uma menção ali durante o episódio, que são 2 pontos que serão maiores explorados nessas outras temporadas. Um no flashback de 1908 e outro no caso que acontece em 1929. Mas como assim, meu querido? Como assim, Jusmar, você tá falando? 1972 e você está falando das próximas temporadas e tá indo pra trás? Sim, as próximas Exatamente. temporadas elas vão sempre 27 anos para trás. Então a próxima, que é a segunda, ela vai se passar em 1935 e a terceira, que é a última, ela vai passar em 1908, que basicamente é quando tudo começa, né? 1908 ali, o que eles vão contar basicamente é o que a gente pode dizer que é de fato o nascimento da coisa. Ali 1908. Então, não vai ser aqui que a gente vai ver, pelo menos eu acho, que a gente vai ver o Pennywise virar Pennywise. Porque esse episódio já mostra pra gente que ele já é um palhaço, né? A gente vai reforçar isso lá mais pra frente, mas basicamente é isso, a gente não vai ver. Então, em 1908, inclusive, que é o que a gente vai começar falando aqui pra vocês, né? O flashback envolvendo o Francis Shaw e a Rose, 2 personagens que nós já vimos nos outros episódios, e que agora a gente vê uma ligação maior aqui entre eles, entre o passado ali também de Derry, e que isso, né, começa com certeza, vai ser explorado acho que nessa temporada, mas como a gente vai ter a última em 1908, acho que eles vão deixar muita coisa em aberto, talvez eles nem mencionem mais 1908, né, o que você acha? Acho que vai, o que apareceu aqui vai ficar guardado, porque senão não faz sentido
ter uma terceira temporada inteira em Eu acho que ele 1908. não vai, talvez, abrir tanto os anos anteriores, mas eu acho que de alguma forma a gente vai ainda ter flashbacks. Talvez, penso eu, que o próximo episódio, pensando a forma, não vou falar, antecipar aqui a nossa pauta, né? Mas você aí que já assistiu, né, sabe a forma como termina o episódio, né? E eu acho que essa pequena referência, o cliffhanger que tem ali, né? Gancho que tem no final do episódio, que é a questão do palhaço, né? Eu acho que vai ser mais trabalhada no próximo. Acho que talvez a gente tenha ali um pequeno vislumbre, não talvez da origem de fato e transformação, mas de quem é o palhaço e por que palhaço. Exato, principalmente porque, né, mas assim, como eu falei, em 1908 a gente tem a questão ali do circo, então talvez dali, né, que E surgiu aparece no o começo do episódio, Pennywise. né? Um palhacinho com o mesmo desenho Sim, do Pennywise, aparece. né? É que é uma Aparece. criança, no caso, né? Isso, é uma criança bizarra do caramba, né? É uma criança. Digamos que na realidade esse circo inteiro é bizarro, né? Você acha que o Circo dos Horrores é, é tranquilo perto desse circo, assim, sabe? Quando o Shaw ele tá adentrando ali no circo, né? Ele do nada entra, acho que no submundo, entra no limbo do circo e vê duas gêmeas Siamesas. sei lá, velho, um embrião. É, mano, assim, mesas que parece que é um embrião grudado numa na outra. Aí um velho bizarro sem olho, né? Que aquele velho lá é muito bizarro. Que inclusive é o que começa a perseguir ele depois na Isso. floresta, né? Que é aí que aparece a Rose. Que é Num muito bizarro formato, aquele tipo, ali. no formato da coisa, né? Um Então, formato meio que aracnídeo, assim, né? tem, principalmente a boca, né? E quando ele E abre a quando ele boca, abre a boca, né? os Quando ele abre a dentes ali. boca, os dentes é. Isso. Essa relação do French, depois a gente vê os dois se reencontrando, né? Depois de 50 anos, ali já em 62 e tal. E ele não lembra de muita coisa, não lembrava o nome dela, porque aí a gente tem aquela questão. Ela mesma fala pra ele, né, numa segunda cena do flashback, de que ele fala que não vai esquecer dela e tudo e tal, não, né, para ela não esquecer daquele momento deles. E ela fala pra ele que automaticamente você vai esquecer, porque a cidade ela faz com que você esqueça. Que é aquilo que a gente viu nos filmes, no It 2, quando eles ficam os mais velhos, eles não lembram de nada que aconteceu quando eles eram mais jovens. Você saiu de Derry, parece que fica um branco na sua mente. Você não lembra das coisas que aconteceu, até que eles voltam lá pra Derry e se lembram. Então ele basicamente não lembrava dela até ele ver a folha e o nome dela provavelmente, né, associou porque as escavações que ele tá fazendo, ela tá implicando com a comunidade dos nativos ali, né? E a Rose ela tá no meio de tudo isso, então vai ter mais coisa, tá? Ela não apareceu assim agora, vai ter mais coisa envolvendo mais pra frente e tal, em vários pontos aí. E na outra questão que eu falei aqui, que aí seria a segunda temporada de 35, é os corpos que estão naquele carro que a gente viu, que é o massacre da Exato. Gangue Bradley, que aconteceu na história do Stephen King em 1929. Só que ela meio que impacta bastante no ano de 35 ali, que é o que vai ser a segunda temporada, que Isso. esse é um dos E que tem uma piores. interferência, né? Isso, é um dos piores massacres, né? Que eles falam no universo do King, dessa gangue Bradley. Que são. Agora eu não lembro se são soldados que atiram. Acho que é soldados que atiram na gangue do nada, assim. Esses soldados começam a atirar na gangue. E algumas testemunhas dizem ter visto um palhaço no meio da multidão. Então é alguma coisa nesse sentido aí. Então a gente já tem a questão do carro. Então são dois pontos que são apresentados nesse episódio para já ilustrar para você as próximas duas temporadas, né? E já meio que ligando, mas com a ideia do flashback de 1908, Francis, né, e a Rose, ela entrega para ele um estilingue, né, para ele poder lembrar dela e tal. E aí esse estilingue, ele é de importância na missão e na visão do Dick Hallorann, né, que o Shaw até fala para ele, ó, você vai levar ele lá, tudo e tal, ele vai ser a bússola. Então, a direção que ele falar, o que ele falar para você vai fazer. E ele não entende nada, né? O Helen só vai lá, beleza, tá achando tudo estranho que tá acontecendo, até o Dick botar a mão lá e usar o brilho dele e para entender aonde que ele deve ir.
para encontrar, digamos assim, a coisa. E aí, é claro, né, nosso querido mestre, o Dick Halloran, ele tem uma visão ali também dentro do avião. Exato. Ele tem a visão, né, do quê? Do subterrâneo, né? Do Uhum. subterrâneo lá dos esgotos de Derry, que a gente também já tá acostumado, né? Por ter visto nos filmes, né? Da coisa, do Isso. It a Coisa. E ele tem ali aquele mesmo local, né? Que acontece a batalha ali com o Clube dos Predadores, né? Tanto no Isso. primeiro quanto no segundo No filme. primeiro. Uhum, sim. Ele chega até a toca, né, do Pennywise. E aí a portinha se abre, né, até tem, né, ali aqueles traders, né, de circo, né, e Isso, Pennywise, escrito assim como tem Pennywise. também lá no filme, sim. Aparece no filme, né? Esse mesmo ele aparece. Eu não lembro se é no primeiro ou no Eu acho segundo, que é se é no nos dois, primeiro não que tem sei. aquela cena bizarra dele Mas eu lembro dançando, do né, filme. que virou clássica. Isso, que a porta cai. Isso, a porta cai e Exato, aparece ele exato, no lá primeiro dentro filme. dançando, né? E aqui a porta Isso, cai e a gente isso espera o mesmo. quê? Saia, né? Nossa, eu já achei que ia sair ele dançando. Eu falei, não, gente, De sai ele novo não? dançando. Pra gente que tá assistindo, vai ser legal, vai ser interessante. Mas ao mesmo tempo ia É, ficar bizarro, ia dar né? uma quebra de tom. Ia ficar Ia dar meio. uma quebra de tom. Só que essa Nossa, quebra de tom ela total. acontece depois, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar Ai, lá. será que a gente vai. Quem nos escuta aqui sabe que são basicamente quase 5 anos, mestre e eu, fazendo aqui para vocês o degustando. E a gente às vezes tem uma sinergia que a gente não sabe, assim. E eu tenho uma coisa pra falar aqui nesse episódio que agora eu Olha aí, senti que vai ser a mesma olha coisa que ele aí. vai falar, cara. Não, vamos chegar lá, vamos chegar Eu lá, já vamos até chegar lá. comecei a sentir que vai Mas ser a assim, mesma coisa. você que tava aí no início Vamos que eu chegar, perguntei, vamos tá, e chegar. aí, o Bill Skarsgård aparece nesse episódio? O Pennywise aparece no episódio? Ele aparece, gente. Ele aparece. Aparece a voz e os olhos, porque ali, Parece a né, voz, sim. então assim, a porta se abre, a gente vê os olhinhos lá, os olhinhos amarelos, né, do Pennywise brilhando e aquela pergunta, né? Quem é você, né? Na voz do Bill. Só que naquela voz dele, tipo, maléfica, Na né? voz de Bill. Não é na voz Isso. dele palhaço ali convidando para entrar no esgoto, né? Ah, vem aqui flutuar. Não, não, é na voz dele, tipo, quem é Não é você? aquela voz tipo, É, George! não, É não, que ele ele fica. tá, Não ele é essa tá, voz. de certa forma, ele tá, talvez, assustado, né? Talvez assustado ou impressionado com o Dick Halloran, né? Sim. O Dick fica extremamente assustado, né, depois que a visão acaba. Tanto que o E ele Pennywise fala pro faz. Shaw, né? Tipo, Exato, e ele não tanto que o deveria ter Pennywise, de visto a alguma gente. forma, sentindo essa ameaça do Dick Harlow, e sentindo que ele é uma pessoa diferente, né? Já pelo fato de estar se conectando com ele, essa questão da visão e tal, ele tenta matar o Dick Harlow, né? Ele faz com que o Dick meio que tenha um surto na própria visão dele, no próprio poder dele ali, pra tentar fazer com que ele se jogasse do avião, né? No fim, ele não consegue, ele é salvo pelo Roy, né? E aí, né, tem toda essa questão do Dick e tal, que ele vai levar. E depois tem um diálogo também do Halo com o Dick que diz que ele fala pra ele que ele sabia que ele tava no quarto, né? Então um dos que tava ali no quarto também era o Dick e tal, e ele entrou na mente dele e ele ainda continua sentindo que ele tá entrando na mente dele. Ele fala do filho dele, sendo que o Halo nunca tinha falado pra ele que ele tinha um filho. Então, ele até fala pra ele ali, tipo, nunca mais fica entrando na minha mente. Então tem todo esse processo que ele tá bem desconfortável um pouco com tudo que tá acontecendo, né? Ele tá fazendo a missão, tudo e tal, porque é uma ordem que foi dada pra ele, mas ele tá bem desconfortável. Então acho que isso deve dar algum pano pra manga mais pra frente aí. Quase chegando nos pontos finais aqui. A gente tem a questão Lily e Ronnie, né? Que finalmente elas meio que estão uma entendida ali entre elas e pensam na missão de conseguir provas. Tem que conseguir prova aqui do que tá acontecendo tudo pra gente conseguir tirar, né, o seu pai isso, o pai da Vai da, Ronnie, o da Rank, que Rony, né? inclusive tem um certo momento dele lá todo desesperado na prisão e tal, e o guarda, filha da mãe lá, já menciona a prisão, né, de Shawshank, que é outra questão Uhum. do universo, né, do Stephen King, né, Shawshank Redemption, o filme, e o livro também, a prisão.
E aí a gente tem toda essa outra questão também do desespero, né, do Rank, por ele sabe que ele é inocente, mas ao mesmo tempo ele sabe que se ele for preso, meu amigo, esquece, entendeu? Ele não sai mais da cadeia. Então, aí a gente vê o desespero da Lyric com a Rony pra conseguir a missão, né? Aí é a Isso, espera de um milagre, né? exatamente. E a gente vê o desespero das duas de conseguir provas e elas vão atrás, né, do Rich e do Will. Eles têm um diálogo ali, primeiro, entre eles sozinho e tal, né, o Rich com seu interesse pela Marg, a filha do Pennywise, porque, pô, pelo amor do pai, cara. Com aquela menina parece... Ela não parece com você, mas acho Eu que é a acho que Marg, é. né? Eu acho que Eles é. Eu acho que é repetem a Marge. mesma cena É. do olho dela amarelo, né? O brilho formando o olho do Pennywise e ela dando a risadinha do Pennywise. Essa menina, não sei, cara. Vai ter alguma coisa pra frente, porque é a segunda vez que ele coloca os olhos do Pennywise nela. Na hora que o menino tá lembrando nela, de maneira apaixonada, tá o olho do Pennywise lá, cara. E o risinho do Pennywise na menina. Então, eu não sei. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, tá? Então, eu não sei. A gente meio que já falou aqui que o grupo é criado, né? O grupo finalmente eles se unem, mas ela não tá no meio, né? A Marge não tá no meio com eles, só estão os quatro, né? Lily, Ronnie, Will e o Rich. Né? Meio que na conversa deles ali também, o Rich fala do interesse do Will pela Ronnie e tal. E aí surgem as duas pra pedir pra eles e o Rich no começo fica meio assim, por causa do bafafá de que eles dizem da Lily ser a doida da escola, né? Então ele fica meio de ajudar, totalmente descrente. Mas aí ele fala sobre uma mitologia da família dele, do tio, dos orixás. Da cultura, assim. Isso, faz uma coisa bem rápida ali em relação à cultura. E um ritual para eles fazerem, para eles conseguirem ali ter essa entrada do desconhecido. E eles vão. E aí se formou o Clube dos Perdedores 2.0, né? Isso. Quer dizer, 2.0 não, porque eles vieram antes do É. Clube dos Perdedores, né? Menos um. O Cruz dos Perdedores menos um. 0.5. É, 0.5. Eles se formam ali, eles fazem o ritual, tipo, pô, não deu nada, né? Bobeira aqui, pô. Sabe, não aconteceu nada. E aí a gente chega no cemitério, a cena do cemitério, quando eles estão saindo com as suas bikes, Stranger Things. Eles estão saindo ali com suas bikesitas, saindo tranquilamente, e de repente começam a aparecer vários e vários e vários espíritos ali para tentar impedir ele, e eles tentam tirar a foto ao mesmo tempo, e aí fica aquela coisa. E aí veio o ponto. E aí... Acabou. Eu sabia que era Aí... isso, cara. Aí É, chegou o momento que eu vou dizer o seguinte pra vocês. Tudo bem, a gente já sabe aqui, né, pegando nosso histórico aqui de podcast, se você que tá acompanhando desde o início aqui da saga do It Bem-vindo a Derry, ou você que tá chegando agora, vamos recapitular. Eu, Rodrigo, gostei muito do primeiro episódio, o Josimar também gostou, né, do primeiro episódio. O Josimar gostou mais do segundo do que do primeiro. Eu, Rodrigo, discordei, gostei mais do primeiro do que do segundo. E eu, Rodrigo, acho que o terceiro episódio é o mais fraco até agora. Principalmente pela cena do cemitério. E eu pra mim, concordo. ficou parecendo Mansão Assombrada da Disney. Tipo assim, Sabe por quê, cara? só O faltou tom aparecer o não Ed ficou Murphy ali. legal. Mano, não ficou legal o tom. Eu não tive. Eu não consegui sentir medo nenhum Não, de nada do que tava acontecendo ali. Nada. A aparição dos espíritos estava muito galhofa, mas tipo, muito galhofa. E os efeitos especiais estavam terríveis, cara. Assim, tipo, HBO, por favor, velho, e aí ajuda nós aí. Tava muito ruim, mano. bateu algo Muito assim, ruim. vocês estão assistindo, aquele gostinho amargo o que tinha talvez de defeitos no segundo filme, sabe? Porque no segundo filme. Uhum, sim. O segundo ele tem uns defeitos de CGI Exato, muito tipo assim, fortes também, né? o Witch 2, o Andy Muschietti, ele coloca algumas cenas que também tem esse CGI meio sem vergonha, assim, e também tem muitas quebras de tom, que Uhum. quando o filme sai, né, daquele tom mais adulto, mais sério, mais de perigo, e ele fica tão não se levando a sério que o próprio público também não leva a sério, né? Sim. Então, acho que aqui esse terceiro episódio Uhum. ele foi um sinal de alerta pra mim, pelo menos, em relação a será que daqui pra frente a gente vai se distanciar cada vez mais
o tom mais sério, imprevisível né, É. e tipo gore, assim, que nos faça ver o episódio e ficar chocados. Né, tudo bem que eu não gostei tanto do segundo episódio, mas tanto o primeiro quanto o segundo tem seus momentos, né, que fazem com que a gente se choque, assim, e se Sim. impressione. Ou não, ou a série vai voltar pro tom dos primeiros episódios. Acho Uhum. que essa é a dúvida para o episódio 4 e pro restante da série, porque de fato aqui nesse. Legal a ideia, acho que foi bem. A premissa em si, né? Talvez um pouco clichê, né? Não, vamos fazer um ritual no cemitério. Tá, tudo bem. Clichêzão, né? Clichêzão. Mas acho Clichê. que querer Super clichê. fotografar, né, pra poder É. ter uma evidência da coisa. Aí depois, a gente vai falar agora também aqui das fotos, né? Acho que a cena de revelação das fotos ficou bem legal, sabe? Porque também tem um pouco de comédia Uhum. no meio daquilo ali, tem um pouco de comédia, mas continua, né, Sim, num essas tom. aí foram. A qualquer momento eu achei Uhum. que a coisa ela ia aparecer, sabe? Também. Ali. Também. Eu achei que a foto ia tomar uma vida ali. Exato, exato, E é. exato. Eu achei. Que Eu que nem foi no filme, o primeiro filme. Eu sempre vou lembrar daquela cena, Sei. a cena da, Ei, putz, essa cena é da muito boa. garagem. Eles na garagem, vendo lá a A cara é muito apresentação boa. lá, vendo as fotos no data show lá, e daqui a pouco o Pennywise sai da tela, assim, tipo, uma cabeça gigante, assim, um bagulho bizarro. Eu pensei que ia ter algo assim. É uma das É uma das melhores, melhores, né? assim, tanto que eu lembro até Uhum. hoje, fazer quase 10 anos do filme, e aquela cena tá gravada na minha cabeça porque foi um belo susto, né? E eu achei que a gente ia ter algo parecido agora aqui, né? Que daqui a pouco ali revelando as fotos e ia ter sabe, saindo da água ali, uma mãozinha que fosse, sabe, tipo, saindo da água pra pegar no braço de alguém, mas não teve, não teve. Não teve. Não teve, e assim, eu assistindo, eu fiquei com vergonha da cena, assim. Cara, era uma cena emblemática Uhum, dentro da narrativa da série. É a cena que tá juntando o grupo. uhum, É a cena que tá formando esse grupo que daqui em diante vai ter que enfrentar a coisa. E aí é uma cena muito galhofa, um tom muito bizarro. Os espíritos, sabe, tipo, aparecendo e fazendo umas piadinhas. Tem uma hora que desce a menina lá na frente, ela fica cantarolando, sabe? Tipo, é, cara, muito bizarro, não é do mesmo tom. Não me pareceu a mesma série que me entregou cena super gore no primeiro episódio lá do cinema. E depois no segundo, não era gore, mas eram cenas de terror, assim, ó, puro, que é a mãe da Ronnie lá, a cama virando a mãe dela, e depois o pai da Lily com os picles, tipo, eram cenas, cara, que entre aspas, vamos usar a palavra que chocante. E essa aqui, cara, é extremamente galhofa, assim. Até, na realidade, eu vou até falar assim, mas a cena do Francis lá, com o velho correndo nele, eu também não senti medo, tá? Eu não sei é, se foi a forma como ela foi feita e tal, mas tipo, achei ok. A cena ok. Eu achei mais bizarro ele andando no circo e vendo as coisas lá do que o velho correndo atrás dele. é. Eu achei Eu bem ainda estranho, achei, assim. Pra mim, a do Dick é a melhor. sim, sim, sim. A do Dick é a melhor. Certeza, pra mim também. É o ápice do episódio. Quando ele, né, bate de Sim. frente com o Pennywise e de alguma forma se cria, né, aquela situação em que o Pennywise se impressiona com o que está acontecendo e tenta de alguma Sim. forma Uhum. tirar aquela ameaça, possível ameaça dele de jogada, né? Mas a cena da floresta, né, do velho ali correndo atrás do Francis, eu até achei interessante porque tem ali o ataque, né? A Rose ataca ele com o estilingue, né? E aí tem Uhum. enfim, a gente vê que nem a gente viu nos filmes, né? Do, do It, né? Que quando ele sofre um ataque, um dano, a coisa fica ainda mais violenta, ainda mais, né? Braba, né? Óbvio. Mas aquele sanguezinho flutuando, né? Sanguezinho Sim. flutuando quando ele toma a pedrada da Rose, né? Então, tipo, achei legal já aparecer também Sim. uma outra referência, vou dizer assim, com o que a gente via nos filmes, né? Não só aquela coisa do tipo, a coisa aparece, vai lá, pega uma criança, né? Ou a criança foge, não. As crianças estão começando a reagir, né? Ou tem crianças que vão reagir, né? Mas já. Vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o próximo, porque essa cena aí do cemitério
Nossa, me frustrou muito, assim. Mas valeu pela união deles depois, lá, e não revelar as fotos. Né, a cena depois deles indo, chegando lá, é interessante, revelando as fotos e tal. Né, tem as piadinhas ali, até, né, ele chegar lá, o Will, e falar, essa daqui eu tirei na cripta. Aí vai indo, vai indo, vai indo, e de repente tá lá no fundo. O que que é isso aqui? É um palhaço. Né, então já afirmando pra gente que ele já tá na forma do palhaço. É interessante, tá? É, é interessante. Mas, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. É, uma coisa que tem aqui, Messi, um easter Uhum. eggzinho que a gente pode ver aqui. Bem singelo, sabe? Bem singelo, mas acho que é interessante. E eu não sei se esse easter egg talvez volte para alguma coisa na terceira temporada, sabe? Que é o do flashback de 1908. O easter egg que tem a participação do Andy, né? Eu ia comentar, Você chegou a ver? eu ia falar isso. Ele, Ó, ele é o ele pianista, é o né? pianista, Ele é o pianista. ele é o pianista. Ele é pianista do Andy circo lá. Muschietti, diretor, né, É. dos filmes It a Coisa, E- diretor aqui da série, né? Ele é o diretor geral, né? Não foi o diretor desse episódio agora aqui, ele foi diretor dos dois Não. primeiros. Ele é o que eles chamam. Ele é o diretor executivo e é o que eles chamam de Isso, showrunner, né? Ele é isso. basicamente o showrunner dessa série. Ele aparece ali tocando piano e fumando um charuto. Isso, é porque dá. Algumas pessoas talvez não percebam mais ou menos assim. É porque não mostra ele meio que de longe, né? De perfil e tal. A Na câmera cara dá um dele. close É. na cara dele, assim. Umas 3 vezes só mostra a cara dele na tela, né? Só mostra a carona dele bizarra tocando o piano ali. Mas tá aí. Ele fazendo também uma participação, então não sei se isso deve retornar, né? Porque na hora que chegar numa terceira temporada e ter que replicar essas coisas aí, talvez ele acabe aparecendo de novo ali no circo e tal. Algo desse sentido. Mas é isso, né, mestre? Achei que foi o terceiro episódio. Dessa vez eu concordo também. Eu concordo com o Messi que foi o mais fraco dos três. Acho que ele tem coisas interessantes aqui, principalmente questão do Dick, a formação do grupo, mas em questão de Uhum. atmosfera e terror, eu acho que ele falha muito, assim, mas tipo muito. Comparado com os outros dois, ele falha miseravelmente, assim. Então, eu espero que do 4 em diante eles consigam fazer isso crescer novamente, porque se só descer a É ladeira, cara, perigoso. Vai ser vai triste. ser triste, entendeu? Não, vai ser triste. Uma série que os dois primeiros episódios pesaram no terror, assim, psicológico, né? Então, não dá, cara. Não dá pra fazer essas coisinhas aí. A gente sabe que tem criança envolvida, né? Mas, cara, não precisava, né? Entendeu? A mudança de tom nessas coisas aí do cemitério foi extremamente triste de ver. Mas não esqueçam de nos Exato. seguir, então, né, mestre? Nos sigam aqui, como dito. Siga aqui o Bodiverso, muita coisa saindo, né? Já lembrei lá no comecinho que ontem saiu o bate-papo da quarta temporada de The Witcher, Léo e Ju. E, cara, escutem, porque ficou muito bom. Cara, ficou muito bom esse episódio. Se vocês querem ver o quão, quanto o Léo amou a quarta temporada, vão lá, escutem. Todo o Vocês vão amor. sentir todo o amor dele em todas as, em todas as frases possíveis, o amor que Léo sentiu pela quarta temporada de The Witcher. Hoje estamos aí, Rodrigo e eu, falando sobre o terceiro episódio de It. E amanhã, na quarta-feira, nosso mestre volta na presença de Ju e Alicia, né? Para comentar aí a segunda temporada de Stranger Things, a continuação da caminhada aí pelo mundo invertido e a preparação para a temporada final. Então, a segunda temporada, né? O bate-papo sobre a segunda temporada sai amanhã. E não acabou por aí. Você achou que acabou com o Degustando? Lógico que não, meu querido. Quinta-feira tem Cine Geek. Tem o Cine Geek de volta aí pra vocês. Começando, já vamos dar um spoiler aqui, né, mas começando a sua nova empreitada, né? Uma nova iniciativa. A gente vai pedir que vocês aí que só escutam Degustando e que talvez não saibam da existência do Cine Geek, nosso podcast aí de filmes, corre lá, escuta, porque a partir de agora, e se tudo der certo, pelo menos até o final do ano a gente vai fazer esse teste aí, teremos o Cine Geek de forma semanal. Não vai ser mais 2 Cine Geeks no mês. Agora a gente vai fazer aí um Cine Geek sendo lançado Olha aí. toda semana. Olha aí. Então olha aí o Rodrigo Vamos tendo que trabalhar trabalhar bastante. A bastante. gente que falava que o Cine Geek às vezes Olha estava aí. lá esquecido no churrasco, né? A gente tentava ali firmar um Cine Geek todo mês com nossos Agora assistidos. Vem aí um novo Cine Geek.
Isso. O velho Cine Geek que você já conhece, né? O Cine Geek é daquele Sim, jeitinho que você já conhece, mas com coisitas novas, com pautas novas. Faremos muito mais, muito além do que só assistidos. Iremos a fundo no universo dos filmes. Então fique aí com a gente. exatamente. Escuta então quinta-feira. Eu não estarei neste bate-papo, mas no próximo Cine Geek, eu não vou dar spoiler aqui sobre o que é, mas no próximo Cine Geek eu estarei, tá? Então eu retorno aí. Esse próximo o Vamos, Messi vai comandar. vamos hablar no próximo Cine Geek. Exato, vai estar muito bom. E para fechar a nossa semana também, além do Cine Geek, na sexta-feira a gente tem um novíssimo passando de nível Ó, semana para cheia. vocês que curtem games aí. Ó, essa semana aí, Ih, de segunda a Podiverso sexta, lotado, um pô. podcast Podiverso por lotado. dia. Nossa, a gente avisou, né? A gente avisou que a partir de novembro ia começar. Então, se prepara, porque se tudo der certo, este vai ser o nosso formato semanal de podcasts. Então, Podiverso, ó, ganhando cada vez mais força. Então, nos sigam. Dá aquelas 5 estrelinhas para ajudar, isso fortalece demais o nosso trabalho. E espalha para todo mundo aí. Vamos fazer o Podiverso alcançar muito, muito mais outros multiversos. Vamos atravessar a barreira do O infinito. infinito é além. E é isso, muito obrigado. E sob It, voltamos semana que vem. Valeu. Valeu, abração. Até semana que vem.